Boa tarde a todos. Estamos iniciando Sala de Entrevistas desta tarde, com a presença da Giovana. Ela é advogada previdenciarista e vai trazer dicas valiosas sobre planejamento e os benefícios previdenciários ao longo do tempo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Bruna. Obrigada a todo o pessoal da TV Farol do Sul, pessoal de casa. É um prazer, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Giovana, a gente pode começar o nosso bate-papo falando sobre o planejamento, né? Explica um pouquinho pra gente. O planejamento previdenciário, ele é um estudo, uma análise aprofundada e detalhada de todo o histórico contributivo daquele segurado ou segurada da Previdência Social. Quem são os segurados da Previdência? Basicamente são os contribuintes. A gente vai ter os segurados obrigatórios, que são aqueles que exercem uma atividade remunerada e que, portanto, eles têm a obrigação legal de contribuir, como os empregados, né, o pessoal CLT, os autônomos, os contribuintes individuais, por exemplo. E também a gente vai ter os segurados facultativos, que são aqueles que não exercem uma atividade remunerada, mas que podem, facultativamente, contribuir para a Previdência para, assim, garantir o acesso a uma série de benefícios previdenciários, como as donas de casa e os estudantes, por exemplo. Então, a gente vai fazer um mapeamento de toda essa vida contributiva, como foi que essa pessoa contribuiu ao longo dos anos, como é a situação dela hoje, e a gente vai em busca do melhor benefício possível para essa pessoa. E por que é tão importante as pessoas se planejarem? O planejamento previdenciário, Bruna, ele não é exatamente uma novidade pós-reforma. Ele já existia. Talvez um pouco mais restrito ali aos empresários, né, aos contribuintes individuais, aos autônomos, mas ele já existia. Mas ele ganhou notoriedade e uma importância ainda maior depois da reforma da Previdência de 2019, porque a reforma ela nos trouxe muitas alterações, né? Muitas modificações nas regras de aposentadoria, nas regras de cálculo. Então, é bem importante, bem necessário que a gente planeje isso para que a gente possa atingir, né, o melhor benefício possível para aquela pessoa. E dentro dessas mudanças, quais foram as mais pontuais? Assim, para a gente ter uma noção de tudo que ela trouxe de significativo como alteração, né? Só de regra de transição, a gente tem, dentro da aposentadoria por tempo de contribuição, a gente tem 4. Quais são elas, Então, Giovana? a gente tem a regra de transição por pontos, a regra de transição da aposentadoria com idade mínima, progressiva com idade mínima. A gente tem a regra do pedágio de 50% e a regra do pedágio de 100%. Fora isso, além dessas de tempo de contribuição, a gente ainda tem a aposentadoria por idade ainda na regra de transição e as outras modalidades, né? Então a gente vai construindo um cenário para ver aonde aquele segurado vai se encaixar dentro de cada uma daquelas regras para a gente conseguir o melhor benefício possível. E muitas vezes as pessoas acham que conseguir um melhor benefício possível é ter uma RMI, né, que é a renda mensal inicial, o primeiro pagamento daquele benefício, né? Mas nem sempre esse vai ser o benefício mais vantajoso para aquela pessoa. Vai depender de uma série de fatores, vai depender de quantos anos aquele segurado tem, quanto tempo de contribuição ele tem. Então, o planejamento previdenciário, ele vai ser um mapeamento, né? E ele é dividido em 3 etapas principais da vida daquele segurado. A gente vai dividir no passado, no presente e no futuro. No passado, a gente vai ver como foram as contribuições daquele segurado ao longo dos anos, quais vínculos ele teve, se ele exerceu alguma atividade rural, se ele exerceu alguma atividade especial, né? Se ele estava exposto a agentes prejudiciais à saúde, se ele prestou serviço militar. Então, tudo isso a gente vai construindo e vendo como foi feito isso ao longo dos anos, né? Para a gente chegar hoje. E aí, hoje, quanto tempo de contribuição esse segurado tem? Né? Qual idade ele tem? Quanto tempo de contribuição ele tem? Se ele preenche ali os requisitos mínimos de carência, que são um mínimo de contribuições mensais que a pessoa tem que ter. E a gente consegue ver. Então, se, por exemplo, o senhor José, ele hoje... A gente analisou que hoje ele consegue requerer a aposentadoria pela regra do pedágio de 50%. Só que se ele esperar
se ele tiver a possibilidade de esperar mais 3, 4 ou 5 anos, ele consegue se enquadrar e preencher os requisitos por uma aposentadoria por idade. E a gente vai ter que analisar qual dessas opções é mais vantajosa para ele poder fazer essa escolha, né, mais consciente, mais assertiva. E, por fim, a gente vai projetar cenários para o futuro, né? A gente vai construindo cenários no futuro. Uma dúvida frequente que às vezes as pessoas têm, né? Se eu começar a contribuir sobre o teto agora, eu consigo me aposentar sobre o teto? Isso é uma questão bem delicada que a gente tem que analisar caso a caso sempre, porque nem sempre começar a contribuir sobre o teto vai te render uma aposentadoria sobre o teto, né? Nem sempre a gente vai conseguir chegar nesse resultado. Então, a análise e o planejamento, ele é muito importante também por isso, para a gente conseguir mostrar, né, o melhor caminho e construir o melhor cenário para aquele segurado, para que ele consiga atender mais facilmente os objetivos que ele quer e também para que ele não perca dinheiro, porque às vezes se tem essa noção, né? Então, a partir de agora eu começo a contribuir sobre o teto e vou me aposentar sobre o teto. Nem sempre é assim, a gente vai precisar fazer todos esses cálculos, né? Então, no final, a gente vai ter ali um diagnóstico, né? Analisando o passado, o presente e o futuro, a gente vai ter um diagnóstico com todas as alternativas que aquela pessoa tem, todas as possibilidades que ela vai poder requerer a sua aposentadoria. Então, Giovana, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas desta tarde. E quem está aqui com a gente hoje é a Giovana. Ela é advogada previdenciarista e está trazendo várias dicas valiosas sobre planejamento. No primeiro bloco a gente já falou sobre aposentadoria, sobre o teto, né? A gente falou várias coisas. E nesse bloco eu quero começar conversando contigo sobre o planejamento para autônomos e empreendedores. Uma das coisas que a gente precisa levar em consideração na hora de elaborar o planejamento é qual é o objetivo daquele segurado, né? Porque às vezes ele pode... É óbvio, o objetivo dele é se aposentar, mas às vezes ele pode querer a aposentadoria no menor tempo possível, ou será que ele está disposto e ele pode, né, esperar um pouco mais, investir um pouco mais para ter uma aposentadoria por uma regra mais vantajosa daqui a um tempinho, né? Ter uma renda maior. E dentro disso, quem mais consegue ter uma margem de liberdade, né, para ir construindo esses cenários, são os empresários, principalmente, né? Os contribuintes individuais ali, os empresários, alguns profissionais liberais, autônomos, porque em função que eles recebem um prolabore, né? E eles conseguem, dentro dos limites legais, dispor ali do valor do seu prolabore, né? E quanto vai para a divisão de lucros. Então, é bastante comum e é bastante importante também que se faça, né, o planejamento previdenciário para esses segurados, porque é bastante comum que eles tenham aquela visão de que não é tão vantajoso assim, né, contribuir para a previdência, que uma previdência privada talvez pudesse ser mais interessante, mas é importante a gente lembrar também que para esses segurados não é uma faculdade contribuir, né? É uma obrigação legal. Então, o planejamento previdenciário, a importância dele não está somente lá no final na aposentadoria, né? O fato de a gente ter as contribuições em dia, regulares, manter ali a qualidade, né, de segurado, ela nos protege, né? Ela nos dá essa segurança de que a gente está protegido pela Previdência Social, né? Então, ninguém está livre de passar por algum tipo de infortúnio, né? Então, se a gente, infelizmente, é cometido por alguma doença grave ou sofre um acidente, precisa ali, né, de um auxílio-doença, que agora é benefício por incapacidade temporária, mas mais conhecido por auxílio-doença. Então, para o empresário, a gente consegue ter uma margem maior
de liberdade para projetar no futuro, né? Como vão ser as contribuições dele daqui para frente e qual é o objetivo dele, né? Se ele vai destinar, né, um valor um pouco menor aqui na Previdência, no regime geral, né, na Previdência Pública, vai destinar rendimentos um pouco maiores para a Previdência Privada, isso tudo a gente consegue conversar de acordo com o objetivo daquele segurado, o que ele quer, né, com o planejamento previdenciário e ver qual é a melhor forma de ele estar protegido e também de ele conseguir o melhor benefício possível lá adiante. Giovana, em relação à idade, muitos autônomos, né, pensam que já passou da hora, que já não vão conseguir mais se aposentar, né? Fala um pouquinho mais pra gente explicando. Existe uma idade mínima, uma idade máxima para conseguir esses benefícios? Olha, a gente não tem o planejamento em si, ele não tem uma idade padrão, assim, né? Tipo, tem que começar com tal idade. Mas a gente recomenda que quanto mais cedo, melhor. Porque o planejamento, ele é um investimento, né? E como todo investimento, ele precisa ser bem pensado, detalhado. Eu costumo dizer que a gente planeja tudo que é importante na nossa vida, né? A gente planeja uma viagem especial que a gente queira fazer, a gente planeja uma transição de carreira, a gente planeja o casamento, a chegada dos filhos, a aquisição de um imóvel, né? Será mesmo que a aposentadoria ela não deveria estar nesse hall de momentos especiais da nossa vida que deveriam ser planejados? Com certeza, né, Giovana? É muito necessário esse planejamento, né? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem e aí quando realmente precisam se sentem perdidas, né? Para onde eu vou correr agora? Exatamente. Então é incomum que as pessoas mais jovens procurem o planejamento, porque a gente também tem essa cultura de pensar e que a aposentadoria lá, né? Que tipo, isso é quando eu ficar mais velho, quando eu já tiver... Mas o tempo ele passa tão rápido e às vezes a gente não dá importância devida, né? A isso. E infelizmente na prática eu vejo que muitos clientes chegam arrependidos de não terem se planejado previamente, mesmo que antes o planejamento talvez não tivesse exatamente esse nome, né? Mas que não tivessem ali organizado as suas contribuições previdenciárias, porque às vezes, dependendo de quanto tempo essa pessoa está sem contribuir, se ela perdeu a qualidade de segurado, ela deixa de acessar uma série de benefícios que, conforme vai passando o tempo, vai chegando a velhice, né? A idade mais avançada, a gente precisa estar seguro. E sobre a previdência privada, Giovana? Tu já falou um pouquinho sobre ela, né? Não, tu citou ela, mas ainda não falou ainda um pouquinho sobre ela. Pode falar? Na previdência privada, é basicamente aquilo que a gente estava conversando, né? Dentro do planejamento, a gente consegue inserir ali, né, os objetivos daquele segurado dentro daquilo que ele pretende. Se ele tem a aposentadoria no regime geral, por exemplo, essa não vai ser, vamos supor que é um empresário, que é mais comum, né? Porque na grande maioria é o benefício da vida da pessoa, no regime geral mesmo, né? Mas vamos dizer que aquele empresário ele não pretende usar aquele valor da aposentadoria no regime geral, na Previdência Pública, como a sua renda principal, né? Como, agora eu paro de trabalhar, tenho esse retorno e essa vai ser a minha fonte de renda e da minha família. Então, é comum que ele vá dispor de outros investimentos, né, ao longo do tempo. Então, o que eu indicaria para a gente inserir isso no planejamento é ter bem definido os seus objetivos, né? O que se quer com a aposentadoria na Previdência Pública, quais são os outros investimentos que ele tem, quais são os objetivos com esses outros investimentos, para que a gente consiga desenhar o melhor cenário possível e aí lá na frente ele ter muito mais segurança, né? De que, mais ou menos, dependendo do que vai acontecendo ao longo do tempo, é esse cenário que eu posso esperar na minha aposentadoria. Eu tenho os investimentos aqui e diversificando, né, a cartela de investimentos. Giovana, o que é muito falado também é sobre as revisões dos benefícios, né? Existe um certo medo, aquela insegurança das pessoas, né? E como é que normalmente esses clientes te procuram nessa situação? O planejamento previdenciário, ele é mais comum
quando a pessoa está ainda almejando a aposentadoria, né? Ela vai se planejar ali como devem ser feitas as contribuições para que ela atinja aquele objetivo lá no final. Mas também é possível a gente planejar depois que essa pessoa já é aposentada. A gente tem ali, né, um prazo que isso pode ser feito, que geralmente é de 10 anos, mas tem as suas peculiaridades cada caso. E como isso acontece geralmente? Mais uma vez a gente vai falar da importância do planejamento, porque quando a gente fala, né, que o planejamento ele vai montar esses cenários e vai simular ali qual é o tempo de contribuição que aquela pessoa tem hoje e ver quais regras ela se encaixa, muitos clientes, às vezes, muitas pessoas chegam dizendo que, mas então eu não preciso fazer o planejamento, porque isso o simulador do meu INSS já faz. O único problema disso é que o simulador do meu INSS, ele não é confiável. Ele é um sistema ruim, Giovana? Não, ele não é um sistema ruim, ele é um bom sistema. Só que o documento principal que ele se baseia para fazer aquelas simulações é o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o extrato previdenciário que a gente chama, né? E ali vão constar os vínculos daquela pessoa, vão constar as remunerações, tudo certinho. O problema é que, muitas vezes, esse documento ele não está completo. Porque, por exemplo, se a pessoa exerceu atividade rural no início lá da sua vida laboral, esse período ele não vai constar ali no CNIS. E aí, esse cálculo já vai estar diferente. Então, às vezes acontece também de ter um vínculo na carteira de trabalho e não constar ali por algum motivo. Às vezes a pessoa tem mais de um NIT. Então, no planejamento, a gente consegue dar esse diagnóstico de que se há algo no CNIS que precisa ser arrumado antes, né, da gente pedir o planejamento, mas às vezes depois, quando a pessoa pediu, foi lá no INSS direto, pediu, confiou no simulador, e aí a gente consegue, dentro desse prazo que ela tem, ver se houve algum erro de cálculo, porque sistemas falham, né? Com certeza. Então a gente consegue ver se houve algum erro de cálculo, algum tempo que deveria ter sido incluído ali e não foi. Então as revisões a gente consegue trabalhar dentro de cada caso nesse sentido, né? Para fazer os acertos daquilo que não veio conforme a expectativa do segurado. Giovana, eu queria que tu deixasse uma dica para quem está começando a pensar em se planejar, né? Eu diria que para aquelas pessoas que começaram, né, a pensar, a elaborar e a organizar como vai ser o planejamento da sua aposentadoria, que procure, né, um advogado especializado na área. E outra dúvida que é bem importante, eu deixo como dica, né, é que os documentos principais que a gente precisa para fazer o planejamento, né, embora vai depender de caso a caso, de como essa pessoa exerceu as suas atividades ao longo dos anos, mas os principais documentos é o CPF, o CNIS, e a gente consegue o CNIS no site do Meu INSS, né, o aplicativo, coloca o CPF e a senha. Se não tiver senha, é possível fazer pelo celular ou pelo computador, mas também é possível até uma agência do INSS e pedir essa senha. A carteira de trabalho e todos os comprovantes que essa pessoa tiver, né, dos seus vínculos, para quem é autônomo, as guias da Previdência, que são aqueles carnezinhos laranja, né? E o planejamento, ele, de fato, é uma segurança que a gente tem. Muito obrigada pela tua presença hoje aqui, Eu que Giovana. agradeço. E para você que me assiste aqui na TV O Farol do Sul, se você ainda não nos segue no Instagram, é @TV O Farol do Sul. Você pode encaminhar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram @bruna.cantalupe. Importante lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nessa tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.